Oi pessoal, tudo bem? Estou passando hoje aqui para compartilhar um pouquinho, uma porçãozinha da minha humanidade. Situações e conflitos que eu vivo e que pode alcançar a tua vida, você pode reconhecer isso também dentro do que você está vivendo. Sabe aquela sensação que a gente tem de um sentimento de ser uma completa idiota? Parece que a gente está vendo o próprio diabo com um dedo na nossa cara dizendo: você é uma idiota, você está sendo uma completa idiota. Gente, é terrível isso. É um misto de emoções. Mas tudo começa aqui, né? Às vezes a gente vive situações e que geram conflito dentro de nós, nas nossas emoções, e isso tudo começa na mente. Baseado nas situações que nós somos inseridas, né? O que inserem a gente é afetado na mente. Por isso que a gente deve buscar a saúde mental, né? Equilibrar a nossa mente, ter a mente de Cristo, renovar a nossa mente pela palavra de Deus, porque a palavra é a verdade, então a gente tem que estar firmada na verdade para quando as mentiras chegarem a gente poder resistir, vencer, rejeitar. E aí quando eu tenho, sabe, esses conflitos, eu percebo que isso está querendo alcançar as minhas emoções, porque são conexões, né? Primeiro começa na mente, o que a mente processa, o que a mente, pelas influências malignas dentro do contexto que a gente está vivendo, as situações, né? A gente tem esses mais pensamentos e aí a intenção é alcançar as nossas emoções, nossos sentimentos. E qual o próximo passo? As atitudes, para que a gente tome atitudes que não sejam corretas ou que pelo menos não devem ser tomadas naquele momento. E falando aqui para vocês, foi algo que o Espírito Santo me moveu, porque eu percebo que geralmente os conflitos são os mesmos, né? A Bíblia fala que nós temos um inimigo, e esse inimigo é o nosso único inimigo, e é o diabo. E uma característica do diabo, que faz parte do caráter dele, do mau caráter dele, é mentira. Ele é mentiroso. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe aquela sensação de, apesar de você estar fazendo a coisa certa, você ter essa sensação também de que você está sendo uma completa idiota? Então, isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Todas as vezes que eu e você estivermos fazendo a coisa certa, isso agrada a Deus. Fazer a coisa certa não tem nada a ver com idiotice, muito pelo contrário. Mas aí às vezes a gente, sabe, a gente se deixa levar por essas influências malignas, pelo contexto que a gente está inserido, e a gente se deixa afetar na mente. E aí as nossas emoções elas começam a ser alcançadas e o objetivo do nosso único inimigo é que a gente tenha atitudes erradas, que a gente produza na ira, sabe? E nessa hora, quando eu vivo esse tipo de conflito, eu começo a buscar uma conexão mais profunda com o Espírito Santo, entende? Eu começo a me conectar de uma forma mais profunda com o Espírito Santo para ouvir o que ele tem a me dizer sobre isso, porque eu não quero produzir na carne, eu tenho que produzir no Espírito, porque eu quero ser espiritual. Aliás, eu sou espiritual. Então eu tenho que manifestar atitudes espirituais, sabe? E aí nessa hora o Espírito Santo, tô falando de coisas que eu vivi, né? Tô vivendo. O Espírito Santo, ele fala para mim para eu lembrar de Cristo. Lembrar de Cristo no madeiro, na cruz. E quando eu lembro de Cristo no madeiro, na cruz, eu não posso desprezar a trajetória dele aqui nessa terra. Porque que a palavra fala pra gente, né? As palavras de Cristo, o ensinamento dele. Olha, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quando ele fala isso, é porque ele veio nessa terra vencer por nós. Tudo isso de conflito que a gente vive, toda a dificuldade que a gente vive, ele já venceu pra gente na cruz, no sacrifício dele. Então, naquele momento que ele está no madeiro, nos seus últimos momentos, os últimos suspiros na terra, ele traz uma declaração maravilhosa, que é tetelestai, que significa está consumado.
Naquela hora, o mundo espiritual, o inferno, poderia imaginar, eu acredito que imaginou, e alguns humanos ali que rejeitaram Jesus poderiam achar ele um completo idiota, alguém que perdeu tempo, alguém que nada a ver. Mas isso não remete ao Senhor. Isso não representa o Senhor, sabe por quê? Porque ele não estava sendo idiota, um completo idiota, ele estava cumprindo uma missão. Entende? Ele estava cumprindo uma missão, apesar de todas as dificuldades experimentadas por ele. Ele estava vencendo para que eu e você vencêssemos também quando a gente passasse por essas questões. Então eu quero dizer para você que todas as vezes que você estiver fazendo a coisa certa, isso agrada muito a Deus. Isso vai ser recompensado por Ele. Não sei de que forma, mas vai ter recompensa. E que eu e você possamos, nessa hora que a gente estiver aí sobre influências malignas, dentro de contextos que a gente vive, sendo influenciados de uma forma negativa na nossa mente, para produzir nas nossas emoções, para que a gente venha ter atitudes erradas, porque atitudes erradas vão gerar consequências ruins, né? Vamos ter uma má colheita. Então, todas as vezes que a gente viver esse tipo de situação, que a gente possa lembrar de Cristo na cruz. Estou fazendo a coisa certa porque Jesus fez a coisa certa. Jesus venceu as batalhas, então eu vou vencer também. Ele me fez mais do que vencedora, porque Ele cumpriu a missão. Apesar de toda a resistência, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a afronta, Ele cumpriu a missão. E cumpriu para que eu e você sejamos vitoriosos nele. Então cumpre a tua missão, tá? Todas as vezes que você estiver fazendo a coisa certa, entenda que isso agrada a Deus. E o que passar disso é mentira do diabo. Seja abençoada, seja abençoado através dessa palavra. E rejeite toda a mentira do diabo na mente, nas suas emoções, e não pratique as mentiras que o diabo quer que você seja totalmente enganado. Tá? Seja esperta no Espírito, porque o Espírito Santo, ele está com você. E se você perguntar para ele o que ele fala, o que ele tem a dizer a respeito dessas situações, desses conflitos, ele vai te trazer à memória as coisas que Deus quer. Tá bom? Fica com Deus e receba essa palavra. Um abraço.